Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 26/8/2024, pontualmente às 18 horas. Estou aqui entrando em sala virtual para, com assistência, aos alunos aí da turma de literatura portuguesa do IFTM. Hoje a gente tem como tema aí as vanguardas europeias e as primeiras e segundas gerações modernistas aí portuguesa. Eu aguardo aí a presença de acadêmicos até as 18h15.
18h10, ausência completa de acadêmicos. Sendo assim, eu acredito que não há dúvidas com relação ao que foi abordado aí na semana. Oi, Marília, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Você consegue abrir sua câmera, Marília? Porque a gente está gravando aqui o encontro Tá. para enviar para os colegas de vocês. Deixa Eu eu. já ia até finalizar, porque eu marquei para as 18, não ia aparecer ninguém, não havia aparecido ainda, né? Não apareceu ninguém. Ninguém. Estava Nossa, gravando, eu ia eu tava, encerrar daqui 2 minutinhos. eu tava assistindo o vídeo. Não tô. Isso. Marília, nós já entramos no módulo 3, né? Você entrou na semana passada, não entrou? Não, não consegui. É o mesmo link. Bom, você ficou com alguma dúvida na realidade com relação aí ao que foi passado? Eu tô olhando assim, eu tô meio perdida ainda. Fiz alguns exercícios, tô tentando fazer, tô tentando ver aquele vídeo do módulo 2 para responder para tirar, né, para responder
o fórum. Estou ainda, como se diz, estou ainda lá no módulo 2. Ah, você está lá atrás, né? Tô. Tá, que a gente entrou agora, na realidade hoje, né? A gente entra aí especificamente aí no módulo 2. Mas aí eu consigo, sim, eu vou fazer um pequeno resumo para você sobre o que a gente falou, né? Sim, Sobre o que foi organizado, porque talvez facilita você aí para poder organizar seus estudos, né? Verificar lá o que foi proposto para a gente essa semana, né? sim, Primeiro, vamos entender aí, a princípio, né, sobre essa geração modernista aí, portuguesa, né, que é o tema foco nosso, que é a principal situação que faz com que a gente esteja aqui, né. Então, alguns pontos que eu penso que a videoaula deixa bem claro, né, e todo o material ali para vocês poderem se organizar aí nesse sentido, né, dentro dessa situação, né. Primeiro, você viu lá a questão da revista Orfeu, de outros aspectos lá que eu comentei? Ei, senhor. Já está aparecendo, tá vendo? Ó, Zé? Você conseguiu ver sobre isso? meu celular tá. Não sei, acho que você não está. Vamos embora lá, eu vou colocar aqui para a gente poder ver que fica melhor. Meu celular tá. O pré-resumo, né, uma situação aqui, porque se você tiver com dúvida, você vai me falar. Nós estamos falando do primeiro modernismo, né? São dois grandes movimentos. A geração modernista ali em Portugal, ela se desdobra ali principalmente em dois grandes movimentos literários, que seria ali o primeiro modernismo, que aparece lá em 1915, vai até 1935, e o segundo modernismo, que ele vai de 1940 até 1960, né? Como é que é separado isso? O primeiro modernismo, ele tem ali a questão do ofismo, né? Que eu coloquei ali dentro da videoaula para vocês. Então, a publicação ali da revista Orfeu, em 1915, ele marca aí o início aí do modernismo em Portugal, e esse movimento, como eu coloquei na aula passada, ele rompe com aquelas tradições literárias anteriores, né, que introduz ali a questão da experimentação formal, né, na realidade, da desconstrução de padrões literários que existiam antigamente, né? Então, ela tem essa característica, uma característica muito forte, de romper barreiras, digamos assim. E quando a gente fala da revista Orfeu, a gente vai lembrar de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almanda Negreiros, né? Primeiro, Mário de Sá Carneiro, ele foi o cofundador aí da revista Orfeu, né? Então, ele foi um dos principais líderes aí desse movimento. Fernando Pessoa tem a característica dos vários heterônimos, né, que aparece ali dentro do seu álbum. Então, ele explorou diferentes estilos ali, diferentes perspectivas dentro dessa situação, né? Então, quando a gente fala de heterônimos, nós vamos lembrar ali que ele usava ali Álvares de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, né? Que é comum ali dentro do seu legado ali de obras que ele deixa, né? Amanda Negreiros, ela também é uma artista ali multifacetada, de diversas faces, né? E ela atua ali, e atuou ali, né? Como escritor, como pintor, né? Como dramaturgo, também muito importante daí. Bom, nessa fase aí da revista Orfeu, nesse período Orfeu, né? O que a gente vai ter? Uma nova experimentação desse tema, né? Dessa forma. Tem a questão da vanguarda europeia, que eu tratei nesse encontro número 3, que você ainda não conseguiu chegar nele, mas que eu falei dessa vanguarda europeia, e vou ter que fazer um resumo para você também sobre isso, né, para você já ir para a videoaula lembrando sobre isso. Quando a gente está falando dessa vanguarda europeia dentro desse período aí, nós estamos falando do futurismo, do simbolismo, né? E porque nesse período aí tem a questão da identidade portuguesa, né? Da fragmentação do individualismo, né? Onde se pensa mais para o lado social. Bom, esse aí é o primeiro tempo. Quando a gente fala do segundo modernismo, que é a segunda etapa, aí, nós já estamos falando do neorrealismo, né? São outras histórias, né? Esse segundo modernismo, ou o neorrealismo aí, ele surge
como uma resposta mesmo às realidades sociais, né, e a questão política que estava ali presa a Portugal. Então, a gente tem obras aí, dentro dessa fase, que eram muito comprometidas com a questão social, porque abordava temas ali como a questão da opressão, né, da pobreza, a questão ali da luta pela liberdade, né, e aí a gente vai ter autores dentro dessa segunda fase aí, como José Régio, né, que ele faz uma reflexão ali nos seus romances, na sua poesia, muito voltada ali para a condição humana, para a questão da espiritualidade, né, Virgílio Ferreira, que ele explora ali também a questão da angústia, das questões filosóficas, né, Agostina Bessa Luiz, né, que traz ali a questão do Portugal rural, né, das dinâmicas sociais, enfim. Então, o realismo e o naturalismo, eles são frequentemente ali com um foco mesmo ali de uma representação muito fiel, né, dessas condições sociais, dessa situação política aí, né? Então, tem o uso aí de uma linguagem muito direta, né, muito engajada, menos experimentação formal ali, em comparação com o primeiro modernismo, né? O primeiro, Algo que é muito é, importante, a- não entra muito dentro do que a gente está propondo dentro dessa parte aqui, mas é só para relembrar você sobre a questão do trovadorismo, né, o galego-português, que a gente, não sei se vocês já tiveram literatura da língua portuguesa nesse período, né, mais medieval ali, não, mas a gente precisa relembrar aquela questão das cantigas de amor, da cantiga de amigo, né, das cantigas de escárnio e maldizer, e faz parte, né, da construção histórica até chegar nesse período que a gente está falando, né. Então, o que eu preciso guardar do movimento literário português, mesmo que ele seja fragmentado aqui no curso do IFTM em etapas, mas cada um vai puxando uma característica que vai estruturando outras obras, né. Não posso esquecer que as antigas de amor, elas são líricas, né, que abordam ali o tema do amor cortês, né, então, ele geralmente expressa ali um amor, que é um amor idealizado ali por um trovador, que é sempre do gênero masculino, né, que sente ali por sua dama. Esse amor é um amor que não acontece, um amor inacessível, aí, né, a dama, ela acaba sendo ali de uma classe social bem superior, né, o que vai acabar, o que vai fazer ali com que o trovador se coloque numa posição ali de humilde, né, de servidão ali àquela situação. Nessas cantigas, o eu lírico, né, e a amada aí é tratada com reverência, né, quase ali como uma figura bem divina, então a linguagem é uma linguagem de muito respeito, de uma formalidade muito grande ali, porque reflete, né, os valores ali de uma sociedade feudal daquele período, daquela época, né. As cantigas de amigo, que também são líricas, né, mas agora o eu lírico é a voz feminina, né, então a mulher, ela vai expressar ali os seus sentimentos com relação ali ao amado, né, muitas das vezes ali em forma ali de lamento, por conta da ausência, né, que ele não está ali presente, então essas cantigas ali, elas vão retratar essa perspectiva ali muito mais próxima do cotidiano, né, porque ali agora vai aparecer elementos da natureza, que são usados ali como símbolo feminino, né, embora escritas ali por homens, né, mas a cantiga de amigo assume ali uma voz de uma mulher, né, muitas das vezes uma jovem ali, que vai falar diretamente ali ao seu amigo, que na realidade é seu amado, né, ou para sua mãe, para suas amigas, né, ou para os elementos naturais que está ali presente, né, uma flor, um mar, a árvore, enfim, qualquer outra coisa que for, né. Lembra-se lá atrás também que a gente tem outro período, né, dentro desse período ali, né, que é as cantigas de escárnio, de maldizer, né, que tem ali, são sátiras, né, ali que fazem uma crítica velada ali, uma crítica construtiva ali do comportamento, dessa questão da figura social. Então, faz uma crítica de forma ali a utilizar a questão da ironia, do duplo sentido. Quando eu falo construtiva, é porque reflete as ideias daquele período, né? Então, é uma linguagem muito refinada, né? Contém um som sacástico. Então, tem uma crítica ali que às vezes passa despercebida para alguns, mas que
clara para aqueles que precisam entender as nuances desse propósito aí, né? As cantigas de Maldizer, que também são sátiras, né, mas que, diferentemente das cantigas de escárnio, ela é uma crítica mais direta, mais explicitada, né, mais na cara. Muitas das vezes eles vão utilizar ali uma linguagem muito mais grosseira, muito mais vulgar, para atacar ali diretamente o alvo, né, o tom ali da sua crítica. Até por essa questão, a estrutura aí seria mais agressiva, né, mais desmoralizante, mais de ridicularizar mesmo ali a pessoa, né, ou o comportamento da qual se vê. Então, tem insulto, né, não tem censura, ataca a honra, tem a questão da moral, né, de uma pessoa ali, a pessoa ela é atacada mesmo ali de forma muito aberta, né. Por que eu falo sobre isso? Para que a gente relembre o que foi colocado ali por outros professores, por outras etapas, né. Só para fechar, cantiga de amor. A gente tem o amor cortês, um eu lírico, né, masculino, tem um tom ali idealizado. Cantiga de amigo. O eu lírico ele é feminino, ele vai expressar essa saudade ou lamento ali da ausência da pessoa amada, né? A cantiga de escárnio tem uma crítica indireta, né? Usa ali a ironia, o duplo sentido, e as cantigas de Maldizer já é uma crítica direta, né? Tem ali uma linguagem explícita, né? Vem aí as questões do insulto, né? Então, o trovadorismo ali, o galego-português que refere-se à linguagem, né, a qual a gente predomina dentro desse sentido, ele vai ter ali dentro da Idade Média, lá no século XII, no século XIII ali, né, e aí pega essa região norte ali de Portugal, né, a Galícia, que é ali na Espanha, né, então vai dando esse tom ali construtivo para que a gente chegue ali aos propósitos, né, para que a gente entenda a literatura dentro do tempo de hoje, né. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai lembrar do feudalismo, né, da sociedade medieval, que a gente não precisa falar sobre isso aqui, porque faz parte de outros contextos, né, enfim. Então, os primeiros registros do trovadorismo galego-português, eles datam ali já do século XII, então a gente está muito à frente sobre isso. Nós estamos falando aqui do século XX, praticamente, né? Mas faz parte de uma história que é uma história de contexto aí para a nossa estrutura. Bom, isso aqui é só para a gente relembrar essa etapa número 2 que a gente estudou, esse módulo 2, e nesse módulo número 3, o que você vai ver, né? O que você vai acompanhar? Você vai ver a questão das vanguardas europeias, né? As vanguardas europeias é tema nosso agora dessa aula que entrou hoje aí para vocês, que eu estava lendo aqui antes de você entrar, antes da gente começar. Né? É preciso que vocês entendam, que vocês visualizem no material que foi proposto para vocês, que essas vanguardas, elas foram movimentos artísticos, né, movimentos literários que surgem ali no início do século XX, né, então está bem próximo da gente aí, né, que é caracterizado ali pela essa ruptura dessas tradições, né, essa busca dessas novas formas de expressões, né, então esses movimentos, na realidade, eles tiveram ali um impacto grandioso dentro da literatura, dentro da arte plástica, dentro do cinema, né, o cinema aparecendo, dentro do teatro, dentro da música, né? Então, para isso tudo acontecer, teve que se ter ali a influência profunda ali de gerações modernistas, né? E, obviamente, inclui aí a literatura portuguesa. Nomes que vocês vão encontrar aí, né? Encontraram no segundo e vão encontrar agora, possivelmente, na continuação da aula, nesse módulo 3. O futurismo. O futurismo ele foi um movimento de vanguarda, né? Que ele tem um manifesto futurista ali porque exalta a questão da modernidade, né? Da velocidade, das máquinas, né? Da guerra. Então, nós estamos falando de mais ou menos 1909, 1910, né? Tem uma ruptura ali com o passado, porque o futurismo ele celebrou ali a questão da energia, do dinamismo ali da vida moderna, né? Defendeu ali a destruição das instituições tradicionais, né? E com a questão de Portugal, acabou tendo ali um impacto bem direto
né, com Álvares de Campos, né, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que acabou incorporando ali elementos futuristas ali em sua poesia, né, quando ele começa a celebrar ali a questão da tecnologia e a questão da velocidade das coisas que estavam acontecendo ali nesse momento. Na última aula, até alguém me perguntou sobre o cubismo, mas eu deixei para poder falar com vocês nesse encontro, porque ele não estava praticamente explicitado no encontro número 2, porque ele vai entrar aqui na questão da vanguarda europeia, né? Quando a gente fala do cubismo, o primeiro nome que a gente enxerga é Pablo Picasso, né? Que nós estamos lá também no início do século XX. Então, Picasso ali, ele é um dos nomes fortes quando se fala dessa etapa aí, né, que surge ali dentro das artes plásticas no início do século. Então, as obras deles, né, tem ali uma desconstrução desse tradicionalismo, né? Então, a gente vê ali nas obras de Picasso uma representação dos objetos ali por múltiplos ângulos simultâneos, né? Na literatura mesmo, o cubismo, ele acabou influenciando mesmo essa visão experimentativa ali da forma, né? Da estrutura textual, enfim, apesar de que menos influente na literatura, né? Mas mesmo assim o cubismo ele influenciou as artes plásticas, né? Contribuiu muito com a questão da fragmentação bem formalizada que é presente na obra ali de alguns modernistas, né? Que a gente vai estudar aí no decorrer para quem for aprofundar no sentido aí, nos estudos, né, da literatura. Tem também a questão do dadaísmo, né, que traz ali uma característica anti-arte, né, o dadaísmo ele tem uma rejeição da lógica, né, da razão ali, desses padrões estéticos convencionais, então, era uma reação ali, e aí, agora a gente começa até a pensar na Primeira Guerra Mundial, né, então o dadaísmo era uma reação ao horror ali da Primeira Guerra Mundial, né, então, haveria ali uma promoção, uma irreverência, né, uma questão muito mais absurda. O dadaísmo ele acabou influenciando, né, o experimentalismo e a atitude do questionamento da arte tradicional entre os modernistas ali portugueses, né? E por fim, a gente vê a questão do surrealismo, né, que surge na década de 1920, então, né, 100 anos, 104 anos. Então, tem ali um manifesto que é publicado 4 anos depois, que é o Manifesto Surrealista, né? E a gente vê aí, dentro dessa situação, a exploração do inconsciente, né? Dos sonhos, da questão mais irracional. Então, o surrealismo, ele buscava libertar ali a mente humana, né? Dessas restrições da lógica, né? Dessa questão da realidade objetiva. Então, o surrealismo, ele influencia ali autores ali como Mário Cesarini, né? E influencia também a segunda geração modernista que explora essa questão do inconsciente, né? Da subjetividade. Falando em geração, essa primeira geração aí, né? Que é conhecida como orfismo, né? Ela tem aí como característica que eu falei na aula passada, mas como você não estava, eu vou replicar aqui para a gente poder entender. Ruptura com o passado, porque eles rompem ali com as tradições tradicionais anteriores, rejeitam o romantismo, né, e o realismo, e abraça ali, enxerga ali a inovação. A experimentação formal, que eles são influenciados por essas vanguardas europeias que eu disse aqui anteriormente, né, e os autores modernistas, eles experimentam ali a questão da linguagem, da forma, da estrutura textual, e eles acabam introduzindo ali o verso livre, né, a fragmentação, a multiplicidade de vozes, né, que é bastante conhecida dentro desse canal. A identidade portuguesa, embora ali os modernistas também refletissem sobre essa identidade portuguesa, mas havia um questionamento, né, sobre a questão do passado colonial, né, da posição de Portugal ali no mundo. Então, a gente enxerga ali como principais autores Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Amanda Negreiros, né? Lembra aí que a revista Orfeu, ela foi publicada ali em 1915, então é um marco ali dessa tendência modernista. Ela só teve ali 2 números, né? Mas ela foi fundamental para o modernismo português. Na verdade, ela não conseguiu ir à frente, porque não houve mais financiamento,
o mundo estava começando uma crise ali muito, muito pesada, mas ela deixou o seu legado. A questão da segunda geração que eu tratei nessa aula número 3 aí, né, ela é conhecida ali como o neorrealismo, né? Então, ela surge ali com um contexto histórico bem diferente, né? Por quê? Porque agora vem a questão da ditadura do Estado Novo, vem a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um período de maior preocupação no mundo inteiro com questões sociais, com questões políticas, né? Então, esse movimento, o surrealismo, ele tem um compromisso social, né? Os autores desse período, eles estavam ali comprometidos, né, com essa reflexão da dificuldade da população, da injustiça social, né? O neorrealismo português, ele procura retratar mesmo, né, a realidade ali de forma fiel, né, de forma muito crítica. Tem ali um estilo realista, né, com uma abordagem crítica, muito engajada, né? A literatura, ela acabou sendo ali uma ferramenta de denúncia, né, dessas condições de vida para a conscientização da política, né? Fora que tinha ali os temas, que são temas existenciais. Tinha ali um compromisso social, né? Uma geração também que explorou temas filosóficos, questionando a condição humana, né? Como marca do mundo ali, né? Sobre a questão da opressão e até a presença da guerra ali. E aí a gente lembra, né? José Régio, Virgílio Ferreira, Agostina Bessa Luiz, que eu falei ali anteriormente, que a gente não pode esquecer dentro desse período. Então, a primeira geração modernista, ela é fortemente influenciada pelas vanguardas europeias, né? Com ênfase aí na experimentação formal, na ruptura do passado aí, e essa reflexão sobre a identidade portuguesa. Já a segunda geração modernista, ela tem como característica aí um compromisso social, político, né? Com abordagens ali mais realistas, né? Uma preocupação com a condição de vida das classes populares, e tem ali as influências das vanguardas, principalmente na questão ali, questões existenciais mesmo, né, que são correntes aí dessa condição. Então é isso, Marília, assim, eu tenho, assim, em resumo, né, sobre o que a gente tinha falado, porque você ainda está na aula 2, mas pelo menos é o que você vai ver aí do modernismo em Portugal. Você tem alguma coisa para colocar, alguma situação? Não, assim, eu vi que o orfismo é bem característico lá, né? E eles. Ai, peraí. Nossa, tem um cachorro aqui. Meu Deus. E aí muda, assim, muda. Eu tô em dúvida aqui, quer ver? Que você coloca lá geração de Orfeu, né? Oh, meu Deus. Primeira fase do modernismo. Que é a primeira fase. E aí, você já pula lá para o neorrealismo e a geração de presença que o senhor coloca, mas aí, no caso, eu Tudo tô faz seguindo, parte. eu tô seguindo aqui mais ou menos né, a sua. Isso Deixa eu faz ver. parte do modernismo e do pós-modernismo português. Por Sim. isso que a gente sai, que são períodos muito curtos. A gente Ah, sai de 1902 para 1910, 1910 para 1920, 1920 para 1940, e aí vai abarganhando. São pequenas influências. Por isso que a gente pula de um muito rápido para o outro, porque são períodos muito curtos da literatura portuguesa, né? Modernismo e pós-modernismo, já. tá. Eu tô seguindo esse cronograma aqui mesmo. Daí eu escrevi assim, pula de uma rapidinho, né? Rapidinho. É diferente muito de outros tipos de período, onde que se fala ali até de 200 anos, 300 anos, né? E aqui não. No modernismo e no pós-modernismo são décadas. São É, muito curtos. sim, rapidinho. Mas é isso, eu coloquei bem ênfase no orfismo, que é o que estava lá no exercício, e assim, eu vou assistir de novo o vídeo, que eu acho que ficou em dúvida, né, a questão das vanguardas. Mas aí já no caso é a aula de hoje, né, que o senhor iria falar, só fazendo um resumo para mim das aulas passadas. Tranquilo. Isso eu ia fazer hoje, falar sobre as vanguardas, é isso? Não, é o modernismo mesmo em Portugal, que eu falei agora Sim. dentro desse período, né? Eu fiz Eu só um vou. pequeno resumo aí, mas é isso mesmo.
Eu achei São aquele as vídeo fases, né? A muito primeira fase do sim, utopismo, a segunda fase do presencismo e a terceira fase do neorrealismo. São esse resumo aí que eu coloquei para vocês. Mas aí o que você vai fazer? Você vai assistir a videoaula, né? Se organizar direitinho para a gente poder seguir, tá bom? ok. Não, mas dá Pessoal, para ver uma geralzão do que é mesmo, porque eu não tinha assistido. Eu acho que a aula é muito importante. Você vê o professor falando, explicando, é diferente do que você tá ali sozinho, assistindo um vídeo, lendo e tal. É assim, eu acho que é muito importante. um pré-resumo, né, daquilo que a gente faz é importante para a gente poder guardar, né, Não tudo dá na para ver mente da todas gente. as aulas, que esse formato é mesmo a correria da vida, não dá para ver mesmo todas as aulas, mas é bem importante. Eu entendo, é assim mesmo. Então, ok, Marília. Grande abraço, bons estudos para vocês, viu? Como Obrigada. não tem aí perguntas específicas, né? Então, é mesmo aí o resumo para vocês poderem seguir em frente. Eu vou gravar isso daqui e colocar lá na plataforma para os demais, tá bom? Ok. Bye, bye, grande abraço, bons estudos e Boa até semana. breve. Até.